Graças a paz, queridos, uma boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai assistir. Sou Hélio vos falando direto do canal Graças Sem Limites. E nessa tarde eu queria apenas contar um pouco da minha história. Eu tenho idade hoje de 42 anos, nasci no ano de 1983 na cidade de Garanhuns, no dia 1º de maio. E nasci com uma deficiência, uma malformação genética, cientificamente intitulada por gineasia, que é a ausência da mão direita. E nascemos na cidade de Garanhuns e logo cedo a gente veio para a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Os meus pais se mudaram para cá, a gente viveu uma vida bem humilde. E nós crescemos na Paraíba, em João Pessoa, com muita dificuldade, E como o canal ele tem a grande motivação falar sobre a graça de Cristo, graça essa que não somos merecedores, do grande amor de Deus, do sacrifício de Cristo na cruz. E por que o tema, por que intitular o canal como Graça Sem Limite? É que ao longo dos anos, no ano de 2001, eu conheci a Cristo, com os meus 18 anos. O precursor do Evangelho dentro do nosso lar foi o meu irmão Charles, o pastor Charles, a qual devo muito, sou grato a Deus pela vida dele. Foi ele a qual o responsável por nos apresentar o Evangelho de Cristo naquela feita. E aonde com pouco tempo a gente conheceu a Jesus, meados dos 18 anos, aonde eu era casado e aonde o Senhor fez grandes coisas na minha vida, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição a qual nós não vamos falar o nome. Porventura mais para frente a gente vai poder falar sobre isso e intitular algumas igrejas por onde nós passamos. Foi ali que eu conheci Jesus, foi ali que eu tive acesso automaticamente ao Evangelho de Cristo, ao cristianismo, onde a gente viu muitas coisas. A gente cresceu, naquele lugar onde a gente vivenciou coisas agradáveis e desagradáveis que acontecem dentro das igrejas e a gente não está livre disso. E com um tempo de Evangelho eu me afastei, me frustrei por ver coisas desagradáveis dentro da igreja que eu achava que não deveria ter. E aí voltei para o mundo onde eu me envolvi com coisas que não deveria me envolver, mas é onde a Bíblia diz que o segundo estágio é pior que o primeiro. Então eu passei a me envolver e viver coisas que o Senhor não se agrada. Daí quando o Senhor ele me resgata novamente, após alguns anos, após alguns anos no mundo, isso eu vou deixar para um outro vídeo para mostrar para você algumas coisas que me aconteceram quando eu me afastei do Evangelho, é onde a graça ela se revelou através do Senhor na minha vida, Aí no próximo vídeo a gente vai falar de alguns milagres vivenciados por nós mesmos, por nós aqui que vos fala. É onde nasceu o poder da graça de Cristo na minha vida, e por esse motivo o título do canal. E eu quero em alguns vídeos falar para as pessoas sobre essa graça vivificadora através de Cristo Jesus na vida do ser humano, que independe do seu estado, independe do seu poder aquisitivo, da sua cor de pele, independe de onde você congrega, a placa da tua igreja. A graça de Cristo ela superabundou e ela alcançou fronteiras. Ou posso dizer que a graça de Cristo não há fronteiras, por isso ela é sem limite. E ela quebra correntes, ela liberta o ser humano, ela nos faz entender e aprender o grande propósito de Deus através da graça. Algumas pessoas têm feito com que essa expressão, a graça, que é o favor imerecido de Deus, tenha sido utilizada por muitos cristãos nos últimos dias para viver uma vida libertina, de qualquer maneira, sem qualquer compromisso com a obra de Deus, com o caráter cristão. E a gente
automaticamente ao longo do tempo nós aprendemos muita coisa acerca do viver com Cristo, do viver para Cristo, do que é ser e não ser cristão, do que é servir e o que não é servir a Deus. E eu acho que é de suma importância a gente salientar algumas coisas, porque existem alguns preconceitos dentro da religião em si, dentro do cristianismo, que não deveria existir. Por isso sofremos nos últimos dias. Dentro desse mesmo canal, a gente quer conversar um pouco com você sobre a questão de doenças do nosso século presente, né? Como a depressão e tantas outras que têm suprimido o ser humano, têm levado o ser humano cativo, e pessoas que têm tirado a sua própria vida, não só pessoas que não são cristãs, mas os cristãos também, porque vemos aí um grande crescimento de pastores que têm tirado a sua própria vida. E a gente quer falar um pouco também desse peso ministerial. Faz 7 anos que nós fomos honrados por Deus e levantados como pastor, e a gente sabe do grande sacrifício, do grande pesado esse título, essa chamada, né? E a gente quer mostrar para algumas pessoas, porque o pastor é amigo de todo mundo, mas quase sempre não tem amigos. Todo mundo desabafa com o pastor, mas nós não temos com quem desabafarmos. E às vezes vivemos uma vida muito oprimida por causa desse peso, porque a obra de Deus é espinhosa para quem quer viver o evangelho de verdade, né? E é sobre isso. O evangelho traz um peso sobre o ser humano, porque o ser humano tem que automaticamente renunciar o seu eu, as suas vontades, para viver a vontade do seu Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso. E com isso nós temos que entender um texto bem explícito de Jesus, quando ele disse: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você já parou para pensar nisso? Porque na verdade o meu jugo é suave, o fardo é leve. Mas nós vivemos um evangelho de imposição, onde o fardo se torna muito pesado, de maneira que algumas pessoas não conseguem suportar. E não porque o evangelho impõe isso, mas porque os homens impuseram isso. Desde já, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a todos. Agora eu quero te pedir um favor: se você gostou ou gosta desse conteúdo, né, a qual nós queremos abordar, não se esqueça de se inscrever, deixar teu comentário, compartilhar, ativar as notificações e nos ajude. Amém, queridos? Nós queremos também futuramente falar sobre como é ser um deficiente, como é viver essa deficiência, os problemas, as imposições que a gente sofreu para chegar onde chegamos, né? Quero eu salientar que não recebo nenhum benefício da Previdência. Tentei, não consegui, mas todavia o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado condições de sustentar a nossa família e ter uma vida digna. Mas não foi fácil, né? Ser um deficiente no Brasil é algo muito terrível. E nos ajude nessa guerra, nos ajude nessa batalha a desmistificar um evangelho de grande opressão que vivemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre, em nome de Jesus. Deus abençoe.